Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Pras e estou feliz de estar com vocês nesse webinário, onde vamos estar falando sobre meias móveis, promédios móveis, o que é o promédio de preço pelo qual nós podemos ter muito bons indicadores. Eu vou compartilhar primeiro com vocês o que é o plataforma, o chama o MetaTrader 5, para se familiarizar com essa plataforma, tá? Vamos ver também o que é a apresentação de meias móveis, a qual também eu vou compartilhar com vocês em segundos. Estamos dando um pouquinho mais de tempo para que mais gente possa entrar nesse webinário, nessa apresentação. Meu nome é Carl Pras. Eu estou transmitindo desde a cidade do México. Eu sou nascido no México, mas com ascendência brasileira do lado da mãe, ascendência alemã do lado do pai. Então, damos webinários e seminários em 4 idiomas, 4 línguas. Então, eu levo 20 anos de trader e para mim também é um honor, é um prazer compartilhar todo o conhecimento que eu tenho vivido, alguns aprendizagens com sangue, outros sistematicamente, e poder compartilhar isso com vocês para não cometer possivelmente os mesmos erros. E falando de erros, primeiro com o que eu vou começar é com o aviso de risco. Estamos falando que os nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Uma pessoa pudesse dizer, olha, eu só vou colocar umas posições pequenas com dinheiro real. Como é isso que você pode perder todo o seu dinheiro? Bom, quando você coloca uma ou várias posições, tem um termo que se chama drawdown, em inglês, que em espanhol é flotante, que possivelmente é o mesmo em português, o flotante, que é o preço em movimento, de acordo aos movimentos do mercado do preço, que sobe e baixa e que possivelmente pode estar em lucro, em zona de lucro, ou pode estar no que é a zona de perda. Eventualmente, muito rapidinho, pode passar por a zona de zero. Então, se você não tem conhecimento do trading, se você não gestiona o seu risco, e se você não usa o que se chama uma ordem de máxima perda, ou que é o stop loss, a perda do flotante, do drawdown, pode crescer. Quando você abre uma conta real, o dinheiro que você põe nessa conta é a garantia frente ao broker da liquidez que você tem. Você pode ainda ter muitíssimo mais dinheiro, mas o broker não vê isso. O broker só vê o que você tem na conta. Então, se a perda vai ficando grande demais e fica muito parecido ao capital que você tem, o broker fica preocupado porque ele fala, olha, eu não quero que você me deva dinheiro. Então, ele faz o que se chama um margin call. Você já não tem suficiente margem na conta, você já não pode
abrir possivelmente novas posições, e ele fala para você pelo chat, pelo e-mail, pelo telefone: olha, sócio, temos essa situação, tem várias possibilidades. Ou você coloca mais dinheiro na conta para ter mais margem, então todos ficamos tranquilos. Ou você fecha as posições que estão em perda, para você não me dever. Ou se fica perto demais do que você tem na conta, então o broker está autorizado para fechar todas as suas posições, com o qual você fica com 1 ou 2% do total do dinheiro que você tinha. Isso é o que se chama margin call, trade out, ou queimar a conta. Isso é algo que não deve acontecer. Olha, os mercados não são um lugar placentero, um lugar romântico onde nós podemos fazer dinheiro. Um lugar hostil. É uma guerra entre compradores e vendedores. Tão hostil que tem esse dito que diz: Deus perdoa, mas os mercados não. Então, tem que ter muito cuidado quando estamos falando de mercados avalancados, porque se você gosta de escrever, o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use, do alavancagem que o broker dá para você. Então, você precisa saber isso, você precisa se treinar. Não tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós estamos muito contentes de ser parte do treinamento de você como trader. E então precisa entender isso para não perder dinheiro e não... Tem dois jeitos de aprender, não? Um jeito bom e um jeito não tão bom. O jeito bom é uma conta demo, o mercado real, mas o dinheiro não é real. A não tão bom é quando você começa a aprender com dinheiro real e você perde o dinheiro real que possivelmente custou muito trabalho ganhar. Então, aqui é onde eu dou os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, que é a máxima de trading. O trading não é, vou ficar milionário muito rápido. Não, tem que ter estratégia, tem que saber. E para se treinar, comece com a conta demo. A conta demo deve estar sempre presente junto com a real. O que funciona na demo, onde você já testou, onde você já fez backtesting, onde você já está craque em uma técnica, passa real. E de jeito progressivo, posições pequenas, logo um pouquinho mais grandes, vai ficar já interessante, não? Use, gestione o stop loss, porque o stop loss, a máxima perda, seu escudo, a sua proteção, porque quando nós abrimos uma posição, não sabemos quanto é o que nós possivelmente vamos ganhar, mas você sim pode calcular qual é o máximo que você pode perder nessa posição. E você pode gestionar o risco para cada vez ter a possibilidade de perder menos, blindar a posição até que você já não tenha possibilidade de perda, igualando o preço de compra ou de venda com o preço onde abriu a posição, e gestionando o stop loss para proteger o mínimo de lucro. Então, precisa ter um protocolo de ação e reação para o price action e para o sistema de canais que você esteja usando. Entender que é o que o gráfico está falando. O alavancagem que o broker dá para você, baixe ele. Não use uma alavancagem, uma 200, uma 500, uma 1000, uma 3000. Use uma alavancagem, uma 25, uma 30, que é o máximo alavancagem autorizado pela FCA na Europa para os brokers oferecer a seus clientes, a seus fregueses. Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição.
uma aproximação conservadora que vai proteger muito o seu dinheiro. E eu sempre recomendo um livro. O Paulo Henrique Rocha, bem-vindo. Estamos aqui em vivo. A todos os participantes desse webinário, tem a vantagem que pode escrever a parte de perguntas e respostas no chat. Qualquer pergunta eu posso contestar em vivo. E isso funciona também muito bem para saber se a gente me escuta, se vem bem a apresentação. Tá? Então, bem-vindo, Paulo. Aqui estamos muito pendentes de que a informação recebida seja bem entendida. Então, se você pode estar escrevendo isso que estou falando, fica muito bom. Além disso, esses webinários ficam guardados na página da Iron Forex, onde você pode vê-lo às vezes que você quiser, quando você quiser. Isso ajuda muito, porque ver um tema uma vez não é suficiente. Um dos grandes retos do trader é o tempo que ele pode dedicar ao trading e de passar a informação do caderno, da apresentação à mente, e depois da mente a ser parte de para fazer já isso de um jeito automático. Então, não pôr em risco mais de 1% do total do capital ajuda a proteção do capital, que é a máxima do trading. Depois disso vem, com certeza, fazer dinheiro. Eu tenho um livro, eu vou pôr aqui no chat. Esse livro é o Price Action Trading Secrets, do Rainer Theo. É um livro muito bom, pequeno, não tão difícil de ler. O autor se chama Rainer Theo. E esse livro tem na página 72 uma tábua onde fala o que... Desculpe. O que você precisa ganhar para recuperar uma perda. Então, se você perde 1% do total da conta, é relativamente fácil de recuperar. Mas se perdemos 10, 20, 30, 50 ou mais por cento da conta, então já fica muito mais difícil de se recuperar, tá? Esse é o quarto conselho. E o quinto conselho é: não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo. Vai ser a prática aí na demo, mas um erro que se comete muito, sobretudo ao começo, é que a pessoa quer ganhar muito dinheiro e coloca muitas posições ao mesmo tempo, mas não tem, possivelmente, o suficiente tempo como para monitorear as posições, para seguir a estratégia. Eu comparo muito o trading como jogar xadrez. Então, se você está no jogo, você se concentra, você está jogando com toda a sua atenção no jogo. Está fazendo bem, você tem possibilidades de ganhar. Mas se você coloca 4, 5 posições, é como jogar 4, 5 jogos ao mesmo tempo. Então, fica mais fácil se descontrolar. E se você se descontrola, então, o que sucede, o que acontece mais seguido é que você perde dinheiro, tá? Então, esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que entende os riscos envolvidos.
a isenção de responsabilidade, a Iron Forex e o instrutor, nesse caso eu, não somos responsáveis por qualquer perda que você pode ter em uma posição que você pense que foi sugerida, aconselhada durante esse webinário, porque todo o material que temos aqui é estritamente educacional. Então, a responsabilidade final da posição, seja de onde seja a decisão que nós tomemos, é estricta, exclusiva do trader. E aí o trader deve ser suficientemente congruente com isso. Não é porque o mercado seja ruim, não é porque tal ou qual sinal não foi bom. É que é sua responsabilidade fazer o análise fundamental e o análise técnico suficiente para você saber se é efetivamente uma boa oportunidade para colocar uma posição ou não. E, finalmente, a responsabilidade operativa é sua. E a redistribuição do material é estritamente proibida, tá? Vamos à plataforma, porque isso fica muito mais claro quando estamos vendo isso aqui diretamente no MetaTrader. Eu vou pôr aqui a língua outra vez, agora em português do Brasil, porque esse webinário de hoje está mais orientado ao mercado brasileiro, porque lá em São Paulo são as 7 da noite, com 18 minutos. Em Lisboa, Portugal, são as 10 da noite, com 18 minutos. Então, nós procuramos ter um dia para Portugal e um dia para o Brasil a semana, onde esse webinário se dê às 7 da noite, que é uma hora em que possivelmente a gente já está de volta em casa e que pode dedicar um pouco de tempo para o trading. Pode ser antes do jantar, depois do jantar, como você quiser, tá? Então, quando falamos de indicadores, isso é o que nós temos aqui no que é o navegador. Temos indicadores de tendência, osciladores e volumes, que são os primeiros com os que vamos estar trabalhando. Indicadores de tendência que aparece o que é o moving average, que é a meia móvel. Agora, meias móveis funcionam muito bem em mercados em tendência, seja alça ou seja baixa. Se o mercado está lateral, a meia móvel pode dar indicações não tão boas. Vamos falar sobre os diferentes indicadores. 80%, 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis, dos 10 diferentes tipos de meias móveis. Nós vamos começar com o simples e vamos falar depois do exponencial. O MetaTrader tem 4 tipos de meias móveis já pré-carregadas. E você pode descarregar mais tipos de meias móveis através da página do MQL5. Eu vou escrever isso aqui na página MQL5, onde você pode descarregar gratuito ou com pago ferramentas, tanto indicadores como ferramentas robóticas, enfim. Fica muito interessante porque os recursos do MetaTrader são praticamente ilimitados. Cada plataforma tem coisas boas, não? O TradingView também, o NinjaTrader, o Magnet, que se chama Multicharts. Tem muitas possibilidades, mas o melhor gráfico é aquele que funciona melhor para você. Então, o que é um MetaTrader é ocupado por 80%, 90% dos brokers que trabalham com Forex. Então, por isso é que é tão importante começar com ele. Agora, os indicadores baseados em meias móveis têm um ligeiro grau de retraso. Se nós tomamos esses indicadores
como uma fonte de sinal de compra, de venda, de abertura ou de fechamento de uma posição, possivelmente tem esse grau de retraso que também serve para nós ter uma confirmação adicional de que vamos na direção correta. Mas o price action é mais rápido. O preço é o indicador que está mais atualizado ao momento, ao segundo. O preço é o indicador mais atual. Contém toda a informação presente. Tanto a informação fundamental, evidente como oculta. Contém toda a informação sociopolítica, econômica de cada um dos países, dos quais suas moedas estão contidas na paridade. O preço não aumente. Então, por isso, o price action pode ser um jeito para nós reagir mais rápido. E os indicadores que têm um ligeiro grau de retraso podem servir como uma confirmação adicional de que a posição vai bem, tá? Além disso, tem 2 indicadores de avançada que eu sei, por um momento, que eu saibo usar. Não é que esses indicadores tenham poderes oraculares para saber qual vai ser o preço da próxima semana do real, do dólar real ou do dólar peso mexicano. Mas sim podem falar sobre possíveis zonas de topo e fundo, de resistência e suporte futuros. Um deles é Fibonacci, que muita gente já sabe usá-lo, e que é um jeito para nós também fazer nossa tarefa, porque o nosso trabalho como trader é saber que é o que o mercado fez no passado para saber que é o que ele está fazendo no momento e nós projetar que é o que possivelmente ele vai fazer no futuro para nós aproveitar uma oportunidade. Então, o Fibonacci funciona muito bem. Eu aconselho outro livro. Esse outro livro... espera aí. Ok, esse outro livro se chama Fibonacci Secrets. O escritor se chama Frank Miller. E é que muitos dos melhores livros de trading ainda são em inglês, ainda não têm sido traduzidos para o espanhol, para o português. Então, Fibonacci é um deles. E o outro, que é um indicador de avançada, é a nuvem de Ichimoku, o Ichimoku Kinko Raio, que é um indicador muito interessante, parece complexo, mas não é tanto, que onde a nuvem vai 26 períodos na frente, onde pode falar também de zonas de topos e fundos, onde o preço pode fazer kicks e nós adiantar, fazendo nossa tarefa, as possíveis movimentos que o preço possa fazer no futuro. Tá? Então, começando com meias móveis, vamos ver 2 sistemas que falam do sistema de um cruzo. O primeiro é a meia móvel de ouro, que é uma meia móvel de 200 períodos. Quando estamos falando de períodos, e a gente poderia perguntar, oi, cara, e por que é que não fala da aplicação dessa meia móvel, um gráfico de um dia, um gráfico de uma hora, um gráfico de 1 minuto? Porque quando falamos de período, aplica do mesmo jeito
a todas as temporalidades. Então, se eu estou falando de uma linha de 200 períodos, está trabalhando com o promédio de preços dos últimos 200 dias no gráfico de um dia, das últimas 200 horas no gráfico de uma hora, ou dos últimos 200 minutos no gráfico de um minuto. A metodologia vai ser simples, porque é preciso que nós comecemos a trabalhar com metodologia simples que nós vamos entender para depois ir mais a fundo. Não tem caso aprender as coisas a meias e de pronto pensar, isso do trading está muito difícil. Não, só precisa constância, disciplina, paciência e precisa de um certo treinamento para ficar bom. E não precisa uma metodologia muito complexa. Se você está fazendo dinheiro com o trading, então é que está funcionando, tá? Eu vou pôr essa linha de cor amarelo um pouquinho mais grossa e vou dar a aceitar. Essa meia móvel de ouro, e para meu exemplo, eu vou pôr aqui o gráfico do euro-dólar. Quando estamos falando de essa meia móvel de 200, fica muito interessante porque em análise fundamental tem um termo que se chama o valor intrínseco. Então, companhias como a do Warren Buffett, da Berkshire, não? Eles estudam qual pode ser o valor intrínseco de uma ação que, finalmente, depois de estudar os estados financeiros, a projeção, as vendas, o sistema da empresa, eles veem, olha, essa ação deveria valer, nesse momento, como $5. Está valendo 2, então está subvaluada, então é um bom momento para comprar ela. Mas no Forex é um pouco mais difícil saber qual é o valor intrínseco de um ativo. Mas essa meia móvel de 200 pode dar, eu estou dizendo, pode dar um acercamento a qual pode ser o valor intrínseco do euro-dólar, que pudesse estar aqui em um nível perto do 1,12. Então, se ele desceu até 0,95, então ficou subvaluado mesmo, tá? Isso dá a vantagem para nós de que se está subvaluado, então é o momento de compra. E aqui estamos no território ainda baixista, mas precisamos ver qual é o seguinte comportamento. Por em cima da meia móvel de 200, estamos em território alcista, por debaixo estamos em território baixista, que ha sido a zona onde tem estado o euro-dólar. A nossa vantagem vem com o cruzo. O cruzo vem sendo um sinal conservador que dá a confirmação que isso vai de baixista a alcista, ou de alcista a baixista. Mas pelo price action você pode entrar antes em curto, ou você pode entrar antes em longo quando você tem velas de reversão. Então, essa meia móvel de 200 é muito usada por muitos traders. Eu também uso ela muito. E aqui, pelo price action, eu posso ver, olha, eu tenho esse topo e tenho esse fundo. E uma mega escala do euro-dólar no gráfico semanal. Ok? Aqui podem acontecer muitas coisas. Eu posso aproveitar esse movimento para baixo até eu ter uma vela de reversão.
Se isso acontece, isso pode fazer um padrão de reversão, onde pode quebrar facilmente o nível de 1,10, mas isso, pelo momento, não está acontecendo e nós pudéssemos aproveitar esse movimento para baixo. Então, a meia móvel de 200 pode se usar em qualquer temporalidade, mas você tem que tomar em consideração que a maior temporalidade, maior confiança dá ao padrão. Nós pudéssemos escrever, e a gente me pode contactar através de LinkedIn, onde eu posso facilitar também material relacionado com o que vemos nos webinários. É muito importante você saber quais são as qualidades de cada temporalidade. Para começar, o que são as temporalidades rápidas, como é a de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. O trader que usa essa temporalidade é um scalper. A de 30 minutos, 1 hora, é usada mais pelo day trader, que não deixa posições abertas pela noite e faz trading durante o dia. Você pode usar gráficos de 4 horas um dia, sendo um swing trader, ou você pode usar gráficos de um dia semanal ou mensual, sendo um inversionista. Mas tem esse dito que diz: a maior temporalidade, maior confiança pode dar o padrão. Porque se estamos trabalhando com temporalidades mais curtas, são muito inestáveis, são muito vulneráveis a anúncios econômicos, que também são muito importantes para nós ter em nosso calendário quando tem um anúncio de política monetária de um banco central. Mas a maior temporalidade, maior blindagem temos frente a anúncios econômicos. Então, é muito importante que você conheça quais são as fraquezas e as forças. A temporalidade fica mais forte dependendo de qual seja a que nós estemos usando. Então, sabemos que a meia móvel funciona muito bem em mercados sem tendência, não assim em movimentos laterais. A outra é que, se o período é grande, a linha fica muito longe do preço. Se a linha, a meia móvel, o período é pequeno, então fica muito pegado ao preço. E cada coisa tem vantagens dependendo do tipo de trading que nós estejamos fazendo. Agora eu vou pôr uma meia móvel exponencial de 9, uma EMA de 9, onde fica muito pegado o preço. Essa é uma meia móvel muito usada no Brasil, onde dá sinal de entrada quando o preço cruza e durante o tempo. Aqui fica interessante, porque não faz tanto... não é tão importante se você tem um castiçal verde, vermelho, verde, vermelho. O que é importante é que eles estejam por embaixo da linha móvel, tá? Então, você vai fazendo através do backtesting, sinal de entrada em curto, deixa eu pôr ela, signal de entrada em curto, signal de saída, signal de entrada, signal de saída, signal de entrada, signal de saída, signal de entrada, signal de saída. Então, não faz mal
se o castiçal japonês faz uma violinada, mas não cruza a linha azul. Aqui, para um movimento alça, que você tem o sinal de entrada e o sinal de saída. Por isso é que é tão importante nós saber como fazer o backtesting para nós nos treinar no uso de uma meia móvel. Fale-se de meia móvel de 200, fale-se da EMA de 9, que é a que estamos usando nós agora, ou seja, um sistema de dobro cruzo ou triplo cruzo, que é o que nós vamos ver em uns minutos. Então, como é que você pode fazer um backtesting aqui no MetaTrader? Bastante simples. Olha, minha gente, eu pego esses dois botões que eu tenho aqui, o da flechinha para a direita leva você no último preço. Que é o que nós temos aqui no gráfico? Nós temos todas essas velas que já fecharam e temos uma última vela, que é a vela que está viva. Então, esse botão vai levá-lo à vela que esteja viva. Esse daqui. Ok? E o outro é o que deixa um espaço na frente para você calcular qual podem ser os próximos movimentos do preço. Se o castiçal, se a vela está muito pegada à beira do gráfico, então fica mais difícil projetar quais podem ser os próximos movimentos. Então, por isso é que nós pomos essa flechinha, para nós ter esse espaço aqui, para nós aproveitarmos, para nós saber quais podem ser os próximos movimentos. Agora, que é o que vamos fazer primeiro? Vamos deixar esses botões em branco, esses dois daqui, deselecionados, tá? Seguinte, você põe F11 para fazer o gráfico grande. E não faz mal, que temporalidade é a que nós estejamos aberta. Você pode mover agora o gráfico para frente e para trás, todo o que você quiser. E pode praticar situações como a que temos aqui de um belo movimento baixista, tá? Vamos ver onde é que ele começa, que é com um castiçal vermelho que ficou aqui na frente. Com F12, você pode ir movendo o gráfico vela por vela, para você se treinar no price action, para você se treinar no que é o uso da gestão de risco. E isso nós fazemos de um jeito simulado. Estamos trabalhando com condições do mercado reais, passadas. E, com isso, nós nos vamos treinando para reconhecer e aproveitar sinais presentes no momento que eles aparecem. Então, eu podia estar aqui, um gráfico do euro-dólar, 2014, quando estava em 1,37, não? Hoje em dia isso se escuta como algo incrível, não? Esse é meu castiçal de entrada para uma posição em curto. Pode-se fazer dinheiro em um gráfico semanal, com certeza, e você coloca uma posição que depende também do capital que você tenha na sua conta, e pode ser muito rentável, muito lucrativo. Tá? O que eu vou fazer agora? Digamos que eu já coloquei, imaginariamente, a posição em curto. Eu vou colocar 2 linhas, que são as linhas que
passem o teto e o chão desse castiçal vermelho. Então, eu coloco o stop loss aqui em cima. Cada operação, cada posição, como em cada missão militar, precisa um plano. Um plano que começa no Forex e no trading de um jeito muito simples, não como diria muita gente que eu conheço, mas que tem de complicado o trading, né? O preço ou vai para cima ou vai para baixo. Bom, então aqui eu tomo essa linha como de onde vai o movimento baixista e meu plano é em curto. E isso ajuda ao trader a determinar qual é a sua zona de validação, que é todo o que aconteça por embaixo dessa linha, e meu plano de invalidação, que é o que aconteça se o preço sobe e quebra essa linha. Se vocês gostam de escrever o stop loss, sempre vai na zona de invalidação. Essa é a minha recomendação. Porque a sua saída de emergência é para onde as coisas não foram como eu pensava, eu vou sair por aí. Não? Se eu não posso ser um robô que esteja 24/7 vendo os gráficos, eu preciso uma ordem que, se o preço chega nesse ponto, me saque com a menor perda possível, onde eu aconselho que essa perda não seja mais de 1% do total do capital que você tenha na conta como máximo, tá? Então, eu posso agora ir vela com vela, vendo o qual poderia ser meu protocolo de ação e reação. Então, com F12, eu vou pela seguinte castiçal, e tem uma vela vermelha do outro lado da linha azul. O que podemos fazer? A linha azul, a meia móvel azul, pode servir também como uma espécie de linha de tendência, onde a zona de invalidação é do outro lado da linha. A ideia seria não pôr tão pegado a ela, mas pode ser um ponto onde nós já quase não temos possibilidade de perda, e enquanto o preço estiver por embaixo dessa linha azul, nós vamos ganhando, tá? Então, vou para a seguinte, todas estão ficando por embaixo da linha azul. Então, o primeiro que eu faria é blindar a posição em zero, para eu já não ter possibilidade de perda. E se sai em zero, não faz mal. A pergunta é: você perdeu? Não, não perdi. Então eu posso seguir sendo um trader lucrativo, tá? Vamos por mais velas. E todas estão ficando por embaixo dessa linha. Não? Aqui temos uma de reversão. Eu poderia garantir um mínimo de lucro com um stop loss aí bastante pertinho, mas estão ficando todos por embaixo dessa linha azul. Então, isso está indo bem. Agora, já possivelmente com essa vela verde, já eu diga: olha, eu vou sair com um pequeno lucro. Mas olha, não, mas fez como que quebrou e voltou. Então, eu mantenho a posição. Mantenho. Então, o preço ficou longe da linha azul. E eu já estou garantindo um mínimo de lucro aqui desse lado da linha azul, tá? Então, é um sistema de trading muito interessante que pode ser muito lucrativo. Tem um termo que se chama RR, o Risk Reward. Então, se eu tinha um Risk Reward
eu podia perder 1% do total do capital, mas agora eu vou ganhando mais de 2%. Então, tá muito bem. Mas, desde o momento que eu blindei a posição, onde já o preço de venda ficou igual ao onde eu coloquei, o preço de venda ficou igual ao stop loss, então meu RR é infinito, porque eu já não tenho possibilidade de perda, aí isso vai indo para baixo muito bem, tá? Então, para eu aproveitar o tempo que nós temos nesse webinário, eu invito a gente a fazer esse backtesting com a linha azul e com os sistemas de dobro cruzo, triplo cruzo que eu vou mostrar em um momento. Mas olha só o movimento que nós podíamos ter aproveitado aqui a finais de 2014. Olha só isso. Vou ir com F2. Que beleza. Que beleza. Olha só. Incrível. Tentou quebrar. Foi ainda mais para baixo. O nível até onde pode chegar tem que ver os 3 conselhos da tendência, onde um deles fala que a tendência é eterna, é infinita, até que você tenha uma confirmação de reversão. Imagina só nós ter aproveitado esse movimento. E o único que você precisava era uma meia móvel de 9, uma EMA de 9, para seguir essa posição. Aqui já ficou mais fraco o movimento, já tem um padrão de reversão. Aqui tem a vela de saída. Então, temos signal de entrada aqui, signal de saída aqui, 1000 pips de queda que nós podíamos ter aproveitado. Ok? Agora, eu vou pôr outra vez a configuração do MetaTrader normal com F11. Eu vou tocar esses 2 botões aqui e já estamos aqui no gráfico inicial. É interessante, não é? Como entrar em outro universo, estar aí vendo como é que ele funciona. Agora, vou pôr isso em branco. E agora vamos para o sistema de dobro cruzo. Muito usado. Quais são os períodos ideais? Não tem, digamos, um parâmetro definido para todo mundo, depende das temporalidades que você use, de como é que esse tipo de meia móvel esteja funcionando para você. Eu vou pôr aqui Moving Average de 10, muito pegado ao preço, muito rápido, cor vermelho, e dou aceitar. E vou pôr outra meia móvel de 25, cor azul, vai um pouquinho mais devagar e dou aceitar. Então, esse é um sistema que tem um certo grau de retraso, mas funciona muito bem, tá? Se eu não tenho entendido que aqui eu já tinha um sinal de entrada em curto, o cruzamento da vermelha por embaixo da azul dá o sinal de entrada, e no tempo que a vermelha não cruze por em cima da azul, eu mantenho a posição para baixo, até aqui. Mas eu já podia ver que essa vela daqui, esse castiçal, já era um castiçal de reversão. Então, os diferentes indicadores
muitas vezes estão falando o mesmo, só que eles expressam-lo do jeito diferente. Isso funciona tanto para uma alinhação alcista, que é quando a vermelha cruza por cima da azul, então aqui temos uma alinhação alça. Enquanto a linha vermelha fique mais longe da azul, então a tendência fica mais forte, enquanto a linha vermelha fica mais perto da azul, então a tendência está um pouquinho mais fraca, mas a tendência está viva até que a linha vermelha cruza azul, seja para cima ou para baixo. Então, se eu estou usando price action, eu uso essa vela como minha vela de entrada em curto, e quando o preço cruza, a linha vermelha cruza por embaixo da azul, então eu tomo isso como uma confirmação de que eu estou indo na direção correta. Mantenho a posição aberta até que a linha vermelha cruze por cima da azul. Isso aplica a todas as temporalidades, com certeza. Possivelmente não com a precisão que estamos tendo aqui no gráfico semanal, mas eu vou de 1 minuto. Vamos ver. 5 minutos. Olha. Do que são a 1 da tarde do meridiano de Greenwich até às 0 horas. Estamos falando de perto de 12 horas. Não, certo? Sim, aproximadamente. Já temos tido aqui no gráfico de 5 minutos a alinhação à alça, alinhação à baixa, alinhação à alça, todos esses movimentos muito aproveitáveis. E a gente pudesse dizer, ai, cara, mas como é que nós pudéssemos fazer um trading com sucesso com uma volatilidade como a que estamos tendo aqui? Bom, as meias móveis fazem nossa vida um pouco mais fácil, porque você fica na posição até que a linha vermelha, aqui você entra em longo, até que essa cruza por embaixo da azul, depois você entra em curto, até que ela cruza, e aqui entra em longo. É isso um claro sinal de que essa ferramenta funciona todo o tempo, 100%? Não. Se estamos em um movimento lateral, possivelmente vai dar anúncios, sinais equívocos, sinais ruins, sinais não tão certos. Mas, em temporalidades mais longas, as possibilidades de sucesso são ainda maiores. Agora, porque muitos traders têm visto, olha, esse sistema de dobro cruzo funciona muito bem, mas dá falsos sinais muitas vezes. Então, alguém sugeriu o que é o sistema de triplo cruzo. Então, aqui eu ponho outro moving average agora de 50 períodos, muito usado no mercado, com a cor amarela, e dou a aceitar. Então, a alinhação mais forte que nós temos nesse gráfico é aqui no meio. Tá? Porque a confirmação vem quando a vermelha e a azul cruzam por embaixo da amarela, e até que eles voltem a cruzar por em cima da amarela, então aqui eu tenho sinal de entrada em curto, sinal de saída. As outras ficam um pouco mais laterais. Aqui apenas tem cruzado, e aqui é o que
geralmente nós podemos falar como um nó. Quando faz um nó, não como um nó entre cordas. Quando as meias móveis estão muito pertinho uma da outra e estão fazendo esse nó, esse é um claro sinal que nós estamos num movimento lateral, onde o melhor é não fazer nada. E quando nós pensamos que quando está fazendo esse nó, o preço e o mercado não está fazendo nada, sem estar fazendo. Está na fase de acumulação. Depois de uma fase de consolidação, está uma fase de acumulação, onde o que está acumulando é energia. Está se preparando para estourar. Só que nós não sabemos se vai estourar para cima ou para baixo e em que momento é que vai estourar. Mais do que vai estourar, vai estourar. Tá? Então, isso daqui, essa alinhação baixista, é a que nós vamos procurar aproveitar. O preço fica por embaixo da linha vermelha, a linha vermelha por embaixo da azul, e azul por embaixo da amarela. Eu aconselho para a gente não ter que estar pondo essas meias móveis com cada gráfico. Você pode fazer o que são os templates, os modelos, com o que é a Simple Moving Average de 200, a EMA de 9, e aqui eu utilizei o Simple Moving Average de 10,60, pode pôr o que eu pus de 10,25, ou 10,25,50, ou esse que é um pouco mais aberto de 10,60 e 100. Então, cada vez que você quiser usar um tipo de gráfico, você pode utilizar um modelo para não ter que fazer essa configuração cada vez, cada tempo, tá? Então, minha gente, esse webinário não é limitativo. Tem muito que aprender de meias móveis. Tanto assim que próxima semana, terça e quinta-feira, vamos estar vendo o que são as bandas de Bollinger. Um instrumento, um indicador muito bom, interessante, porque também mede o que é a volatilidade e, sobretudo, a volatilidade direcional, que é onde nós, os traders, fazemos dinheiro. Então, invito a gente de Portugal, 7 da noite, terça-feira da próxima semana, gente do Brasil, quinta-feira da próxima semana, 7 da noite. Eu mando abraços, com muita saudade para toda a gente em todas as suas belas cidades, belos países. Desejando para todos vocês um muito bom trading. Feliz fim de semana. Estamos em contato. Até loguinho. Tchau, tchau.